Boa noite a todos. Hoje é dia 19 de janeiro de 2022, quarta-feira. Iremos hoje falar sobre o terceiro ai do Apocalipse. Então, recordando aqui a respeito dos três ais, Apocalipse 8:13 diz assim: Então olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Aí, capítulo 9, de 1 a 11 é o primeiro ai, portanto lemos no verso 12 de Apocalipse 9. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda dois ais. E hoje nós vamos tratar do terceiro ai, que está em Apocalipse 11, verso 14, que diz assim: É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então aí segue-se a sétima trombeta, né? Vamos lá então. Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, quero destacar aqui a sétima trombeta. Como já sabemos, são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Às vezes os acontecimentos narrados em Apocalipse, eles são repetidos, né? O mesmo acontecimento, ele aparece em diversas partes. Mas eu quero elaborar um pouco aqui sobre a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a sua trombeta. Eu quero mostrar em 1 Coríntios, capítulo 15, sobre essa questão. Vamos ver se 1 Coríntios, capítulo 15, ele está narrando algo que vai acontecer do jeito que está lá em Apocalipse 11:15. Então, 1 Coríntios 15:51. O apóstolo Paulo está narrando aqui algo, né? Então ele diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Aí é que aparece a palavra trombeta, né? Apocalipse 11 vai dizer que é a sétima trombeta. Aqui fala da última trombeta. Eu já vi alguns intérpretes falando sobre a festa das trombetas lá em Israel, dentro da cultura judaica. Mas eu quero me reportar a evidência interna da Escritura. E quando Paulo fala que ante a última trombeta, eu entendo que ele está falando da sétima trombeta, porque na verdade são 7 trombetas que aparecem lá em Apocalipse. Então, se for o caso mesmo, o mesmo acontecimento que Paulo está narrando aqui, onde aparece a última trombeta, né? Ante a última trombeta, o mesmo acontecimento vai estar em Apocalipse 11:15. Porque a última trombeta, se for realmente a última das 7, é a sétima trombeta, né? E aqui, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele está falando da ressurreição, mas não somente da ressurreição, ele está falando de algo que a Escritura chama de transformação. E durante muito tempo eu me enganei porque me ensinaram dessa maneira, mas depois que eu refleti melhor,
eu cheguei à conclusão que não é bem assim, né? Tipo assim, ao arrebatamento da igreja acontecerá no momento, no abrir e fechar de olhos. Hoje eu não acredito dessa maneira, porque essa expressão, vamos ver aqui, está aqui, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, no átomo de tempo. Isso não se refere ao arrebatamento. Se refere à transformação. Haverá uma transformação, né? Lá em 1 aos Tessalonicenses 4:16, o apóstolo Paulo vai tratar do mesmo tema, e lá aparece o arrebatamento. Só que primeiro acontece a ressurreição dos justos, lá em 1 aos Tessalonicenses 4, né? Ressurreição dos justos. A transformação dos vivos, por isso que eu falo aqui, a palavra transformação deve ser enfatizada, porque ela é distinta tanto da ressurreição dos justos, quanto do arrebatamento da igreja. Então, são três coisas que acontecerão. Será a ressurreição dos justos, né? O Paulo diz assim: nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, de maneira alguma precederemos os que dormem. Mas nós que estivermos vivos, aí ele vai dizer assim: nós seremos transformados. O que acontecerá no abrir e fechar de olhos, instantaneamente, é a transformação, não o arrebatamento. Então, podemos pensar em Elias sendo arrebatado, né? Podemos pensar em Jesus, primeiro capítulo de Atos, quando ele vai ser assunto aos céus, ele vai subindo lentamente, todos os inimigos os viram, né? Assim será o arrebatamento da igreja. A igreja subirá lentamente e todos verão a igreja subindo, né? Porque essa expressão no abrir e fechar de olhos não está se referindo ao arrebatamento, está se referindo à transformação. Os crentes vivos, que estiverem vivos quando da vinda de Jesus, eles serão instantaneamente transformados, porque os mortos, os justos mortos, ressuscitarão com um corpo imortal, e aí eles sairão do sepulcro. Aí, nesse momento, é que no abrir e fechar de olhos, os corpos dos crentes vivos serão transformados, e os dois grupos, né, subirão juntos ao encontro de Jesus nos ares. Isso é o arrebatamento, só que o arrebatamento não é instantaneamente, como nós temos até visto ilustrado em filmes e vídeos e tais, né? Então vamos lá. Aqui Paulo está falando, e ele diz assim: no momento de abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará. A trombeta soará. E é bom a gente entender que, apesar que no Antigo Testamento a trombeta ou o chofar eram tocados pelos sacerdotes, no Novo Testamento geralmente são anjos que tocam a trombeta, né? 1 Tessalonicenses, Paulo fala no arcanjo Miguel. Não fica claro se quem vai tocar a trombeta é o arcanjo Miguel, mas pode ser, né? Se não for ele, será outro anjo, mas acredito que seja o arcanjo Miguel. Aí diz aí: porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aí a palavra transformados aparece duas vezes nesse texto aqui, só para dissipar isso aí, né? Agora vamos voltar lá para o Apocalipse, para o terceiro ai, porque esse é o terceiro ai que nós estamos aqui. Diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, Apocalipse 11:15, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, apesar de que aqui tudo dá a entender que seja um ai, e os dois ais anteriores foram assim, sofrimento e morte para os ímpios, a gente percebe aqui uma ênfase sobre já o reino de Deus, né? Como se a visão que ele está mostrando agora não fosse sobre o mundo dos ímpios, que está sendo sob juízo, né? Mas ele está mostrando assim a conclusão do reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, na verdade,
Porque ele vai dizer, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quem reinará? Deus. Né? E a gente pode perguntar uma série de coisas, porque a Bíblia, ela é, em muitas coisas, misteriosa. Né? E às vezes nós devemos estar com a mente preparada para abrir mão de determinados conceitos que nos ensinaram, ao nos deparar com algo que a Bíblia está falando que parece não se adequar, né, com os nossos conceitos. E aqui é o caso. Se Deus vai começar a reinar, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Vieram a ser. Se os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, que é Deus, no caso aí, do seu Cristo, que é Jesus, de quem eram os reinos do mundo antes? Né? Temos que fazer essa pergunta, que o texto está exigindo. Mas aí. E ele reinará para todo sempre. Deus reinará para todo sempre? Ou seu Cristo reinará para todo sempre? Isso aí não tem problema, porque tanto faz ser Deus reinando como o seu Cristo reinando, dá praticamente no mesmo, né? Mas aí, esse é o terceiro ai, né? E aqui está mostrando praticamente o triunfo do reino de Deus, o triunfo da igreja. Parece que o triunfo da igreja é um sofrimento, um suplício para os ímpios, né? Com certeza é. Com certeza é. Aí eu quero citar um outro texto aqui para mostrar que esse texto de Apocalipse, que foi escrito por João, se adequa ao Evangelho de Lucas, que foi escrito por Lucas, né? Que era discípulo do apóstolo Paulo. Então vamos lá. Para Lucas, capítulo 4, com respeito a essa questão da posse dos reinos do mundo. A gente tem que observar bem a expressão que está aí, os reinos do mundo. Os reinos do mundo, essa expressão vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, os reinos do mundo. Então já está em Lucas, capítulo 4, a partir do verso 5, que diz aí, Lucas 4, verso 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. A mesma expressão, os reinos do mundo. Apocalipse está lá, 11:15 aqui. O diabo mostrou no momento de tempo todos os reinos do mundo. Mesma expressão. Portanto, está se referindo ao mesmo assunto. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder, essa autoridade, né? Dar-te-ei a ti toda esta autoridade e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Aí o diabo está aqui falando, eu já vi até um pastor pregando que o diabo estava mentindo, né? Tentando enganar Jesus. Não acho que seja o caso. Eu creio que o diabo estava falando a verdade, por mesmo que ele seja o pai da mentira, mas que ele está falando a verdade, né? Então disse aqui: porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Então a pergunta é: quem entregou os reinos do mundo para Satanás? Eu sei que normalmente se diz na teologia que foi o Adão, ao pecar, que entregou os reinos do mundo para Satanás. Todavia nós sabemos pela Bíblia toda que quem dá algo para alguém, essa autoridade é Deus, né? Deus deu o domínio da criação para o Adão antes do pecado. Depois a gente vai ver que Nabucodonosor recebe de Deus praticamente a mesma autoridade do Adão. Então, se o diabo está dizendo aqui que alguém deu para ele os reinos do mundo, só pode ter sido Deus, né? Então, o certo é que podemos inferir que a posse legítima dos reinos do mundo vieram ser de Satanás, né? Porque Deus, ele é honesto, Deus ele segue a lei, né? Então, de alguma maneira, Deus entregou, porque Satanás está dizendo: a mim me foi entregue, né? A autoridade soberana do mundo foi entregue para ele. Entendo que Deus foi quem entregou, provavelmente, com certeza, por causa do pecado do Adão. Então, aí ele diz assim: e eu dou a quem eu quero. Então Satanás está revelando, aliás, ele está emitindo um princípio, né? Ele está revelando aqui um princípio.
Que a gente poderia até dizer assim, nesse caso aí, será que não foi Adão mesmo que deu? Porque Deus deu autoridade e o domínio sobre a criação para o Adão. E aí o Adão pode ter dado para Satanás, não sei se consciente ou inconscientemente, porque ele está dizendo que já que foi dado para ele, ele dá a quem ele quer, para quem ele quer, né? Se alguém nos dá algo, já que nós podemos dar a quem nós quisermos, provavelmente podemos até com isso ofender o doador, mas o fato é esse. Aí Satanás continua: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então, Jesus recusou a oferta que Satanás lhe fez para lhe dar todos os reinos do mundo. Sabemos que o anticristo vai ser alguém que vai aceitar essa proposta, né? Que o dragão, que no caso é Satanás, vai dar para ele o domínio do mundo. Agora vamos lá, voltando aí para Apocalipse 11, 15. O terceiro ai. Vamos continuar aqui para ver se se coaduna esses quadros todos que está revelando a mesma coisa. Então, a consumação, não a consumação, mas o triunfo, né? Porque eu acredito que é só o começo. Verso 16 de Apocalipse 11. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Correto, adoraram a Deus. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então os anciãos, eles estão louvando a Deus, né, porque ele realmente, Deus resolveu, tomaste o teu grande poder e reinaste. Ou seja, Deus, e finalmente, né, o Senhor finalmente decidiu, né, o Senhor tomar para si o governo do mundo de novo, né? Lembra que Jesus falou assim, eu acho que é em João 10, diz assim: a minha vida ninguém a tira de mim, eu voluntariamente a dou. Eu tenho autoridade para dar a minha vida e tenho autoridade para tomá-la de volta. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então, está acontecendo a mesma coisa com Deus, né? Ele, por uma questão, acredito que de justiça e da sua lei, ele deu a Satanás o governo dos reinos do mundo. Mas vai chegar uma hora que ele vai tomar de volta. Claro que ele não vai tomar a força, mas ele vai tomar de maneira legal, legítima. E a morte e a ressurreição de Jesus, eu creio que foram os meios legais, né, que Deus usou para tomar de volta. Só que tudo indica que durante a era da igreja, Deus não tomou ainda de volta, porque Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, mas ele mandou a igreja ir fazer discípulos. Ou seja, deixou que Satanás continuasse governando, mas na hora que Deus quisesse, Deus poderia tomar de volta, porque ele conquistou isso através da morte e ressurreição de Jesus. Mas por que a igreja possa cumprir a sua missão, acredito eu, e dar oportunidade para aqueles que estão sob o governo de Satanás neste mundo, voltarem-se voluntariamente para Deus. Está dando oportunidade, né? Mas vai chegar a hora que ele vai tomar, e parece que a hora é essa aí, que é a 7ª trombeta, que é o terceiro ai. E é o que eu estou dizendo, o que eu estranho é que até agora, diferentemente dos ais anteriores, nós não estamos vendo aqui sofrimento e morte como nos 3 ais anteriormente abordados. Então vamos lá. Verso 18, Apocalipse 11, 18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então esse versículo 18 aqui, ele tem muitas
muitos temas. Ele é muito revelador, né? Então, primeiramente, iraram-se as nações e veio a tua ira. Então aqui fala da ira das nações e fala da ira de Deus. Quando nós falamos dessa questão da ira das nações e a ira de Deus, me veio à mente o Salmo 2. Vamos lá, o Salmo 2 é citado num discurso de Pedro, acredito que é no dia de Pentecostes, ou é no segundo discurso, ou é no primeiro. Mas o Salmo 2, ele fala da ira de Deus, né? Mas as nações são mencionadas. Então, o Salmo 2. Por que se amotinam as gentes? As gentes aqui podem ser os gentios ou as nações, né? E os povos imaginam a vaidade. Os reis da terra, lá aparece os reinos do mundo, né? Os reinos do mundo aqui aparece. Os reis da terra, no discurso do apóstolo Pedro, ele fala de Herodes e Pôncio Pilatos, né? Então diz aqui, os reis da terra se levantam, e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. É um dos textos que mostra que Deus ri, né? Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. A fala de ira e furor é uma dobradinha que percorre muitas partes da Bíblia, né? A ira e o furor de Deus. Lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, olha só, os reis da terra, tá? Sede prudentes. Deixai-vos instruir juízes da terra. Juízes da terra porque os reis naquele tempo eram os juízes, né? Aí vem lá. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire. Aqui o filho é Jesus. Aí o Messias lá, o Senhor e seu Cristo, né? Aqui está dizendo, beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira. Aqui está falando da ira do filho, né? Da sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então o Salmo 2, que é da autoria, eu acredito, de Davi, ele está, parece-me, que descrevendo o mesmo cenário do terceiro ai de Apocalipse 11. E aí, né, iraram-se as nações e veio a tua ira. No caso aqui, apesar de que o Salmo 2 não fala de ira, mas de uma rebeldia das nações contra Deus, mas essa rebeldia provavelmente se manifestou em forma de ira, e aí a ira de Deus já também se manifestou. Fala aqui dos galardões, né? O tempo de dar galardão aos profetas teus servos e a todos, né? Tal. E o tempo de destruir os que destroem a terra. Então, o tempo de destruir os que destroem a terra. Vai chegar o tempo. E aqui eu digo, quando ele está falando do tempo de destruir os que destroem a terra, não está falando só de seres humanos. Eu acho que até os seres humanos aqui são secundários. Os que destroem a terra não são, vamos dizer assim, primariamente os seres humanos. Quem destrói a terra são os demônios, os anjos caídos. Embora eles instrumentalizem os seres humanos, manipulem os seres humanos para fazer isso aí. Embora Deus não deixe o ser humano inocente, Deus vai cobrar, né? Não importa se o ser humano está agindo por conta própria ou se está sendo manipulado por demônios, o certo é que Deus responsabiliza o ser humano por tudo que ele faz, seja por uma vontade pessoal, seja manipulado por poderes espirituais. Então eu quero citar Isaías 14, 20, e só num resumo, Isaías 14, 20 diz assim, está falando da chegada de Satanás ao Sheol, né? Ao abismo. Então diz assim, Isaías 14, 20, com ele não te reunirás na sepultura,
porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Está se referindo à queda de Satanás. Aqui ainda vou ler, ainda em Apocalipse 14, verso 5. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Essa profecia de Isaías está descrevendo realmente esse cenário de Apocalipse, né? Eu teria muito o que dizer sobre Isaías 14, porém não vai dar tempo porque o assunto não é esse, diretamente. Então, o tempo de destruir os que destroem a terra. Agora, continuo achando estranho que, apesar de ser o terceiro ai que nós estamos aqui considerando, parece que a ênfase é no triunfo do reino de Deus, né? O triunfo da igreja. E aí, como os ais anteriores eles focavam mais era no sofrimento e morte dos ímpios, esse aqui parece estar mostrando que o triunfo do reino de Deus, e essa expressão, e o tempo de destruir os que destroem a terra, ela diz exatamente isso, né? Que é o tempo de Deus dar o castigo, né? A retribuição. E aí nós vamos ler no verso 19 o seguinte: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E agora sim, agora essa linguagem aí, no final do verso 19, parte B, essa linguagem aí, ela já se coaduna com o tema dos dois primeiros ais, né? Esse aqui parece que é um ai, porque está mostrando aqui já uma calamidade que vai se abater sobre os ímpios. Aqui no caso aqui na igreja. Então diz assim, 19b: e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Então, já que houve terremotos, é na terra. Esse cenário agora é na terra, não é no céu, né? Grande saraiva é chuva de granizo, chuva de pedras que vai acontecer. Isso aí aí sim é um ai, né? Porque esse finalzinho aí do verso 19, ele está de acordo com outras escrituras, né? Por exemplo, no capítulo 6 de Apocalipse, aí eu digo, nós estamos lá considerando a sétima trombeta, mas aqui em Apocalipse, no sexto selo, acontece um cenário, parece descrever no mesmo momento, só que agora com mais informações. Então vamos lá, Apocalipse 6, 12. E havendo aberto o sexto selo, aqui é o sexto selo, lá é a sétima trombeta, né? Havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Lá aparece terremoto, aqui tremor de terra. Mesma coisa, né? E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Ou seja, isso aqui está parecendo um ai, né? Ou seja, sofrimento e morte para os ímpios. Aí vem, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Agora veja só, e os reis da terra, né? Lá aparece os reinos do mundo, né? Os reinos do mundo. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. O comportamento aí desse povo, esse povo que está sendo aqui os ímpios, né? Mediante o juízo de Deus. Parece aqui só cita gente poderosa, gente rica e poderosa, né? Aqueles que dizem que muitos ricos e poderosos hoje, eles têm um local debaixo da terra, né? Como é que se chama? Eles têm os abrigos antiaéreos,
antibombas atômicas nucleares, né? Os bunkers, né, debaixo da terra. Aqui está falando que eles se escondem em cavernas, né? Vai dizer assim: e ele dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei do rosto daquele que está sentado sobre o trono, é Deus, e da ira do cordeiro. Então a expressão ira do cordeiro, que aparece no Salmo 2, diz assim: beijai o filho para que não se ire, né? E da ira do cordeiro. Aí, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Isso aqui é um ai, né? Então a sétima trombeta apresenta lá com poucas palavras esse ai aí, esse terceiro ai, né? E ainda, quando chega no capítulo 8, que fala do sétimo selo, o sétimo selo são os 7 anjos com as 7 trombetas, né? E aí, no verso 5, Apocalipse 8:5, parece que vai descrever o mesmo momento do terceiro ai. Apocalipse 8:5. E o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Aqui vão ser as 7 trombetas que vão tocar, né? E houve depois vozes, mesma linguagem lá, né? Trovões, relâmpagos e terremotos. Então, terremotos, né? Terremotos, mesmo terremotos que está em 11:19, né? E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. 11:19 e 8:5 é a mesma linguagem. Houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Acredito que está se referindo ao mesmo momento, ou seja, um ai, que é o terceiro ai. Também, eu acredito que Mateus 24, ele fala, a linguagem de Mateus 24 deve estar descrevendo esse mesmo momento. Que vamos lá, Mateus 24:29. Logo depois da aflição daqueles dias, a tribulação, aqui é a tribulação, né? Que a igreja vai sofrer, né? Logo depois da tribulação daqueles dias, aí vem o julgamento agora sobre os ímpios, né? Deus vai castigar aqueles que perseguiram e até martirizaram a igreja. Então diz aí: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então Jesus prossegue dizendo: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Veja só, isso é o juízo de Deus sobre os ímpios. Esse é o que é chamado do terceiro ai, em Apocalipse. Aí continua. E ele enviará os seus anjos. Agora aqui é o arrebatamento da igreja. Por isso que eu digo, o arrebatamento da igreja será o último quadro do calendário profético da Bíblia, o Apocalipse, sinceramente. A última coisa vai ser o arrebatamento da igreja, na vinda de Jesus. Então diz lá: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Isso é o arrebatamento da igreja, tá? Então, mas como eu quero, eu tenho procurado falar sobre esses 3 ais que o Apocalipse menciona especificamente, né? Então deixo aí essas considerações sobre o terceiro ai. Terminando aqui com novamente 8:13. Então olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra. Essa expressão dos que habitam sobre a terra sempre se refere aos não cristãos, aos ímpios. Porque a linguagem para a igreja é os santos, né? E tais. Aí lá. Por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, como essas 3 últimas trombetas, né, que é a quinta, a sexta e a sétima, são chamadas de ais, deduzo eu que as 7 trombetas também são ais. De repente eu vou prosseguir posteriormente falando desde o início da primeira trombeta, né? Porque são juízos que virão sobre a terra,
e que os habitantes da terra devem se preparar, porque o que está escrito vai acontecer, né? Se a pessoa não crê ou não crê, não vai adiantar nada, porque vai acontecer do mesmo jeito. E aí quem se preparar para esse tempo poderá se salvar, né? Quem não se preparar, mas quem avisa amigo é. Deus avisa antes de mandar o castigo. Então fica aí com o terceiro ai. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.